Ronaldo, um bate-papo bacana, muito interessante, muito produtivo isso que nós estamos conversando, né? Você falou algo no bloco anterior e também comentou isso no último programa que nós fizemos. É de falar de reeducação das famílias. Isso, mas antes eu queria mandar um abraço para os meus amigos queridos de Artigas, no Uruguai. Vocês me desculpem, mas aos 61 anos já começa a falhar algumas coisas, a memória falhou aí, mas meus amigos de Artigas e os meus amigos de Quaraí fizeram um evento maravilhoso e eu não podia deixar aqui de agradecer a eles, tanto os nossos amigos espanhóis, nossos uruguaios queridos, quanto os nossos brasileiros. O pessoal lá, Elinda Costa, né? A Doris Erpa. Tá, Carmen Castro, Guilhermo, Lúcia, eita, olha, Seu Galo, Marco Aurélio Naco. Como que se fala? Um abraço pra vocês, hein? Abraço pra... Querido abraço, portenho, portunhol, né? Um abracito. Um abracito, mas são pessoas maravilhosas que estão sempre... E adora uma querida companheira, uma querida voluntária uruguaia, enquanto as palestras estavam se rodando, e particularmente na que eu falei, ela falou uma coisa que é exatamente o que nós somos. Agentes de câmbio. Ou seja, agente de transformação. De mudança. Que é o que nós estávamos falando aqui no começo. Para que nós nos tornemos efetivamente agentes de câmbio, nós precisamos estar praticando o programa que a gente acredita. Senão, não vai ser agente de câmbio. E para praticar, uma das coisas que eu aprendi também com a minha querida Eliette Mencati, agora voluntária aqui da Uma Origem de São Paulo, porque ela no encarte do mês de março, ela usa três perguntas que o Luiz Fernando, nosso querido presidente que está nos ouvindo, um abraço, querido. Um abraço, Luiz. Ela fala assim: antes de dizer sim ou não a mim mesmo, tenho me perguntado: devo, quero, posso? Essas 3 perguntas nos ajudam muito, muito mesmo, a trabalhar o princípio de recursos limitados. Porque você conseguindo responder eu devo, eu quero, eu posso, você consegue concluir se você está ultrapassando o seu limite ou não. Pelo menos se você estiver em sã consciência, né, Marildo? Ivanildo, se não tiver, vai ser difícil, né? O cara vai achar que pode tudo. Mas se a pessoa está... Com a consciência crítica, né? Com a crítica preservada, Isso. Então, essas 3 perguntas são muito fortes. Devo, quero, posso. Porque às vezes eu devo, mas não quero. Posso, mas não devo. Quero, mas não posso. Que é o mais forte. Eu quero, mas eu não posso. Então eu devo? Não. Você entende? Eu quero mudar, eu quero fazer com que o outro pare de usar droga. Eu quero, mas você pode? Só não dá. É o outro. Então, são essas coisas que no recurso limitado, quando a gente começa a trabalhar ele com mais clareza, a gente encontra o nosso caminho. Na verdade, esses processos de reflexão na dimensão de recursos é justamente para que a gente possa encontrar um caminho adequado para dar continuidade nesse rumo que a gente está de resgatar e reeducar. E são perguntas que sempre nos levam para o nosso limite, né? Com certeza, porque ele vai te perguntar, se você está, como você falou agora há pouco, como é que você falou? Com a crítica preservada. Crítica preservada. Se você está com a sua crítica preservada, você vai pensar, quero, posso. Você olha para o teu bolso, você bate na carteira, não posso. Então, devo? Não, porque eu não tenho. Então, são coisas que você faz no dia a dia, dentro de casa, com os familiares, na empresa. Viver a frustração de perceber que nem tudo que você quer você consegue, você pode. E quando você percebe que os limites são reais, necessários, reais, a frustração não aparece desse jeito, porque você está consciente. Crítica preservada. Aceita melhor. Aceitação, que aliás é um dos outros sentimentos fortes do processo no grupo de apoio, tanto no processo para o adicto quanto para o familiar, que também é um adicto em recuperação, eu sempre costumo dizer. Nós temos a mesma adicção nossa. A única diferença é a minha adicção para o meu filho. Ele é a minha droga, vamos dizer assim. Ouvir então, um familiar falando isso realmente transforma. Porque se todos os familiares conseguissem ter esta crítica, né, Ronaldo, conseguiríamos os resultados melhores. Mas você sabe, Ivanildo,
A gente costuma dizer que é o tempo. No caso, é o tempo. A gente recebe as pessoas, elas estão doentes também. Claro. A codependência não é uma doença pela ONU, pelo OMS. Pela Organização Mundial de Saúde, mas é uma doença, porque o familiar chega só pensando nele. Ontem eu vi um filme com a Susan Sarandon chamado A Intrometida. Ela perdeu o marido e ela tem uma filha e ela passa a ter a filha como um hobby, ela fala. Ou seja, exemplo claro de codependência. E quantas famílias são assim? Quantos pais não vivem em função da mulher? Quantos pais não vivem em função do filho? Quantas mães não vivem em função da mãe delas? Coisas assim que não vivem em função porque quer ser pela benevolência ou compaixão, mas pela dependência. E quantas vezes a gente encontra situações onde a pessoa de lá se cura e aí aqui está aqui com a codependência fica sem saber o que fazer da vida. Pô, acabou. Então, esse processo do... Quem eu vou agora justificar? E ela fala, e é engraçado que no filme ela bota uma coisa que me lembra muito a situação que a gente passa. Por exemplo, o cara fala assim, eu tô tendo dificuldade de trabalhar porque o ônibus, não sei o que lá, te compra um carro, ela falou. Entendeu? Mas ele nem pediu. E é exatamente o que a gente faz. A gente já tenta, na frente da pessoa pedir, a gente já dá a solução para ela, porque é uma doença nossa. Então, isso é muito lindo. Você vive em função da vida do outro. Que é a codependência, que é a mais pura situação de codependência. Você nem vive a sua vida, você nem pensa na sua vida. A pessoa acorda, você já pergunta se ela dormiu bem, mas não é porque você quer que ela esteja bem, é porque você quer ver se ela está mal e você pode ajudar ela de alguma forma. Isso é um recurso limitadíssimo que os pais têm e que eu acho que a Melody Berthy, que ela chama, aquela americana que fala codependência nunca mais, ela trabalha muito bem isso na gente. Os nossos recursos são limitados do excesso, da ausência total de limite no trato familiar. E obviamente se a família é o esteio da vida da gente, quando a gente sai para fora da casa a gente mantém a mesma linha. E aí você vê maiores frustrações no trabalho dos familiares também. E é interessante a gente pensarmos assim, né? Que dentro das ciências sociais, né? Vamos pensar assim, sociologicamente falando, né? Entendendo a cultura social. A pessoa, ela é inserida na sociedade num dado momento de sua vida. Mas qual é o primeiro espaço, o primeiro locus social onde ela está ali começando a desenvolver as suas habilidades emocionais, afetivas? É a família. É a família. E se essa família é disfuncional, se essa família não é harmônica, se essa família não trabalha com valores morais, com disciplina, o que eu estou produzindo, né? Eu estou produzindo um ser ou um cidadão que vai replicar na sociedade aquilo que ele vivenciou dentro desse locus inicial. E aí vem muitas vezes a dificuldade desse filho, filha, que seja, fazer o enfrentamento da vida, né? Tem que buscar lá na família, às vezes, esse lugar de volta, onde sente-se mais seguro, ou onde ali tudo pode, tudo acontece, e a família às vezes não percebe o quanto precisa repensar essa forma de conduzir, né? Com certeza. E eu até trago um fato muito comum. Por exemplo, se você tem um pai que trabalha o recurso ilimitado no trato com a família, onde ele não mostra para a família que os recursos dele são limitados, né? Para ela, ele é ilimitado. Aquele filho que é criado nesse ambiente, quando ele vai para a rua, ele entende que tudo é ilimitado para ele também, só que ele tem limite. E aí ele passa a sofrer o impacto da realidade. Então, se eu analisasse hoje essa situação, eu perceberia que muitas vezes eu criei condições adversas anteriormente ao fato das pessoas estarem já preparadas para o dia a dia delas. Eu deixava a minha casa coberta, protegida, sabe, aquela coisa de nada acontecia. Então, eles lá de dentro, eles tinham uma imagem real, uma imagem irreal, né? E quando eu tive meu primeiro problema financeiro grande por causa de saída de empresa, aquela coisa tudo, foi aquela bagunça, porque ninguém sabia para que lado correr.
porque aquela não era a realidade que as pessoas enxergavam. Então você aplicar o recurso limitado, mostrar o valor das coisas, né? O valor do respeito, o valor do dinheiro, o valor do relacionamento, todos esses itens tratados com respeito ao seu limite, eles fazem com que haja uma família funcional, uma funcionalidade. E eu digo exatamente isso. Ela pergunta aqui, a nossa querida Eliette de São Paulo, fala assim: no meu trabalho, tenho respeitado os meus limites? Quer dizer, uma pessoa que não respeita o limite na família, ela sai. Será que ela respeita o limite também no trabalho? Então, esse recurso limitado, ele é protetor, porque se você estiver protegido no recurso limitado dentro da sua casa e você entender que isso existe, lá fora você está protegido também. Agora, se você não está protegido em casa, aos poucos a família te cobre, mas lá fora ninguém te cobre. Não. E você passa a ter o efeito da tua causa nefasta, negativa, né? Então é muito interessante, porque ele fala assim, ó, no meu trabalho eu tenho analisado os limites dos recursos dos colegas da empresa, porque aí também tem um outro detalhe. Lembra que eu falei? Se eu aceito que os meus limites existem, eu respeito os limites dos outros. Se para mim é ilimitado, eu tenho que achar que os outros também são ilimitados. Então, isso é desvio. É porque eu projeto no outro aquilo que eu sou. Se eu sou ilimitado, o outro tem que ser. E quando eu percebo que o outro não é, ou identifico no outro uma falha, no meu caso, no meu olhar, eu entendo como falha, mas não é uma falha para ele, é a trava de segurança dele. Eu não aceito aquilo, né? Eu começo a desejar e a querer que aquela pessoa também faça e funcione como eu. Vou te dar um exemplo mais clássico ainda. O filho vai passear com a mãe, com o pai, não sei, e fala: mãe, eu quero comprar isso. Né? Ele fala: filho, eu tô sem dinheiro. Ela fala: dá o cheque. Aí não, mas dá o cartão. Porque para ele foi até agora sem limite. Então ele não tem dinheiro, o que ele quer entender, não tem dinheiro em moeda. Então dá o cartão, dá o cheque, financia. Essa ideia de ausência de limite é mais ou menos isso. Ele foi criado para vir-se. E hoje em dia, eu digo para os pais que estão nos escutando, muitas vezes, prestem atenção como vocês se relacionam com seus filhos na forma de orientá-los do real planejamento familiar. Eu digo, essa foi a minha grande falha pessoal. Não houve um planejamento formal, porque eu vejo familiares, amigos meus, que todos os filhos sabem, inclusive, como é que funciona aquilo tudo. Uhum. Então, todo mundo tem consciência de cada 10, 15, 20 reais que se gasta. Quando você não tem um planejamento, quando você não liga para recursos limitados, quando você é sempre o cara que parece forte, 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 quando o filho percebe que você é um cara forte, ele não vai imaginar que você pode, de repente, cair, né, e começar a chorar. O filho vai: que fraqueza do meu pai. Você entende? É muito legal quando se estabelecem claramente quais são os recursos limitados que a gente tem. É protetor por causa disso. E aí, olha só, interessante, porque pelo que você está trazendo, né, o quão difícil é para um pai ou para uma mãe ter que aceitar isso nela, né? Pô, eu tenho um limite, eu não dou conta de tudo isso. Eu não vou conseguir bancar emocionalmente tudo isso que exigem de mim. E o pai, ele se acha o super-homem, né? O Luiz Fernando sempre usa uma fotografia muito legal, que é um filho dele fez uma foto do Luiz Fernando com a camisa do super-homem. Mas quando a pessoa vai ao grupo, e aliás eu convido a todos vocês, mesmo que vocês não tenham um problema específico, conheçam um grupo de Amor Exigente. Ele não funciona apenas para pessoas que têm qualquer desvio com droga, mas você está se reeducando ali eternamente. Então, o que acontece justamente é quando você encontra essa dificuldade, né, ou você já enxerga, ou você ouve uma partilha de uma pessoa que está ao seu lado no grupo, e o cara conta as mazelas dele, as dificuldades dele, e você começa a perceber que você não é super-homem, mas que não é ruim não ser super-homem. Porque, primeiro, como nós vimos antigamente, nós somos gente. Então, essas situações, elas se completam. Lembra que eu falei? Os primeiros princípios são para dizer quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. Será que assim, as pessoas vão te aceitar mesmo sabendo que você não é Superman? Isso. Né? Mas o caso é que você tem que lembrar que você criou a figura do Superman para seus filhos, para sua esposa, né? Porque você protegia. Uhum. Então, e não se protegia. Você se abriu para um momento de dificuldade.
Então, é esse o grande momento da partilha. Quando a pessoa que se achando toda poderosa, ela vê que as pessoas também são gente. Desculpa, só mais uma coisinha, Ivanildo, que eu vou te contar. Eu estava numa partilha, nós somos coordenadores, certo? Mas nós sentamos com todos os familiares, sem divisão, sem separação. Mas as pessoas sabem quem eu sou, sabem quem o Luiz Fernando é. E conversando numa dessas partilhas com um cara, eu comecei a contar a minha dificuldade com meu filho na época. Não que ele estivesse usando nada, mas dificuldade de relacionamento. Aí ele falou, nossa, Ronaldo, você tem problema. Você entende? As pessoas olham achando que você... Não, nós somos iguais a todos. A única coisa é que nós já estamos há mais tempo passando pela situação. Isso. Somos gente. E pode falar sobre o problema de uma maneira... o quão difícil é para a pessoa reconhecer que ela também tem limites, que ela passa por problemas e falar isso abertamente para o outro, né? O grande lance do grupo, a grande sacada é justamente essa, de você permitir-se fazer isso. Tirar um peso das costas e falar, poxa vida, tem homens aqui também que são igual eu. Acabam também experimentando essa limitação. Tem uma perguntinha aqui do senhor Tortorelli. Do senhor Miguel Tortorelli, Ronaldo. O que sempre é tempo do AE? Ô Miguel, um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Aliás, falando de Miguel Tortorelli, eu não poderia esquecer daquela santa mulher, aquela mulher linda, Dona maravilhosa, Regina. Dona Regina. É a musa do AE. É a musa do AE. Fez aniversário ontem, agora eu tô até meio Dia ruim. Dia 1º, né? Parabéns, Dona Regina. Parabéns, Regina. Perdão, não ter lembrado. Sempre lembrando de você. Sempre é tempo. É um programa, é um grupo que trabalha justamente os recursos limitados. A gente trabalha a limitação da idade. Nós temos esse grupo, ele está sendo criado, na verdade ele já existia, mas a dona Mara Menezes está trabalhando com mais afinco em reforçar o sentido desse grupo para trazer ele numa condição de falar para as pessoas que elas podem ter uma qualidade de vida melhor mesmo com mais idade. Porque o que a gente tem encontrado, infelizmente, Ivanildo, é que à medida que as pessoas avançam na idade, elas começam a ficar na solidão. E a solidão é uma coisa complicada. Para a pessoa de mais idade, a solidão tem 2 problemas. Aliás, na verdade, é um maior problema. Na solidão, ela busca superar essa solidão com alguma coisa. Então, muitas se entregam ao remédio. Então, a medicação ou a automedicação faz com que elas fiquem verdadeiros sonâmbulos ou durmam o dia todo. Elas só vivem no remédio, elas se dopam, às vezes, pode-se dizer. O outro problema do sempre é tempo, que é da idade, é quando aquelas pessoas de mais idade se tornam pais. E aí, elas têm que cuidar dos filhos, elas não são pai, elas são avós. Ah, tá. E a avó, que geralmente o sempre é tempo, são pessoas que já são avós, né? Que passam a cuidar dos seus filhos, já com seus 70, dos netos com 70 anos, filhos de 15, garotos de 15 anos. Olha, isso é terrível. Então, o que nós temos? O grupo de Sempre é Tempo é um grupo que está apoiando as pessoas de mais idade, tanto na sua reeducação familiar, Poxa, é verdade. Cuidando delas como, assim, elas estão sozinhas, mas existem outras maneiras delas preencherem o tempo delas com ações voluntárias, etc. Sim. E também ajudá-las a resgatar o sentido de paternidade, às vezes, que elas têm que passar a ter limite, porque o avô não tem limite igual o pai, mas ele passa a ter essa obrigatoriedade. Então, o Sempre é Tempo é um grupo que está sendo formado recentemente, reforçado pela dona Mara Menezes, buscando resgatar e dar novamente sentido à vida dessas pessoas de mais idade, tanto trazendo elas de volta para a sobriedade da solidão, o que é bem delicado, a sobriedade na solidão, né? Quanto a se tornar pais novamente, em alguns casos, ajudando-as a dar limites novamente dentro das suas famílias. E, Ronaldo, quem se interessar em fazer atuar com o Sempre é Tempo... Então, na verdade, o Amor Exigente, ele tem um site, o amorexigente.org.br. No site do amorexigente.org.br você encontra as diversas áreas. O Sempre é Tempo, ele ainda não está de forma mais, vamos dizer assim,
explícita, né? Se a pessoa quiser trabalhar mais o Sempre é Tempo, ela deve ir a um grupo, como ela vai regularmente, e participar dos grupos familiares. Porque no grupo familiar está o Sempre é Tempo. A nossa ideia é separá-lo efetivamente, ou seja, que hajam grupos de pessoas acima de uma certa idade e que apresentam esse tipo de dificuldade. Até mas uma não é questão dizer de identificação, isso, né? Isso, assim como tem o de cônjuges também, né? Então, no caso, hoje a gente tem nos familiares, nós temos grupo de familiar, grupo de sobriedade com amor exigente para ajudar as pessoas que estão buscando a sua sobriedade, grupos de prevenção, que são aquelas pessoas que estão trabalhando na prevenção, com pessoas que ainda não tiveram contato ou que tiveram contato e estão querendo se resgatar, né? O Educae, que é o nosso projeto em São Paulo, mas existe outro projeto em Campinas chamado Valorizar, que é outro nome, que a dona com a nossa coordenadora nacional, que é a Bernadette Maciel. Do PQAV. Isso, do PQVAE, que é o... Isso. Amor Exigente. E também nós temos o Amor Exigentinho, que ele tem uma força muito grande em Santa Maria, com a nossa querida Terezinha, cuida com as crianças. E o programa de Sempre é Tempo, que a dona Mara Menezes tem feito as reuniões em Campinas e que existem alguns outros grupos em São Paulo também. Falando em Amor Exigentinho, mandar um abraço para Patrícia Lima, né? Patrícia Lima, Alex? Faz um trabalho bacana, ela sempre está aqui conosco, postando mensagens. Roberta Lima. Roberta Lima, muito obrigado, sempre partilhando conosco no Facebook. Ela faz um trabalho com Amor Exigentinho. Até disse que usa o livro da doutora Maria de Fátima Padim lá com as crianças e que está sendo isso, aliás, já que você falou nela, um beijo, doutora Maria de Fátima Padim. Ela está hoje em Campinas. Eles estão fazendo um congresso de terapias cognitivas nas escolas. Mais um trabalho maravilhoso da equipe do Dr. Ronaldo Laranjeira. Parabéns. É muito bom tê-los como consultores apoiando o nosso trabalho. E a Roberta Lima, ela até deixou essa semana uma mensagem muito legal. Parabéns, vocês são incansáveis, juntos somos mais fortes. Somos mesmo, tá? Roberta, um grande abraço, um grande beijo. Ronaldo, eu acho que estamos chegando no fim. Ivanildo, nós não estamos chegando no fim. Nós estamos começando hoje, porque cada dia é um novo dia e esse tempo que terminou aqui, na verdade, é um momento de reflexão que eu deixo para todos os nossos ouvintes. Não fiquem sós, vão ao Amor Exigente. Se vocês entrarem no site, vocês encontrarão uma tecla chamada Localize, vocês encontrarão grupos perto da casa de vocês. Vão ao Amor Exigente, conheçam o nosso programa e fiquem cada vez melhor. E olha aqui mais uma pergunta do Sr. Miguel Tortorelli. Nós recentemente fizemos uma palestra, Ronaldo, para alguns adolescentes de 11 a 16 anos, né? E mais de 60% deles disseram que já tinham feito a experimentação da bebida. Como você vê essa situação? Ele perguntando para mim, olha, eu vejo essa situação, Sr. Miguel, como muito preocupante, porque só revela de fato o quanto os nossos jovens estão cada vez mais cedo entrando, fazendo o uso ou a experimentação do álcool, e sabemos que por meio do álcool você acaba também tendo uma experiência com as outras drogas, e o trabalho de prevenção tem que ser feito com muito mais ênfase, né? Esse trabalho que o Amor Exigente faz e vem realizando com as famílias, trabalhar com a prevenção nas famílias, na sociedade, nas escolas, é o que nós precisamos realmente focar, né, Ronaldo? Porque as nossas crianças estão expostas aí a uma propaganda na televisão muito, com certeza, muito perversa, né? Eu até fecharia, Ivanildo, com uma tristeza muito grande, porque eu sempre penso, a doutora Ana Cecília Peta Rosa Marques, que é uma grande psiquiatra, ela faz um trabalho, ela mostra um trabalho, ela fez uma apresentação chamada As Marcas do Álcool, e mostra a quantidade de mulheres e meninas que estão aderindo em volume muito maior do que os meninos hoje em dia ao álcool, à cerveja, à bebida, e se entregando a isso. E a gente vê que a mídia reforça essa ideia com aquela mulher do... Como é que é? A Verão. O Verão, Vera Verão, sei lá qual é o nome dela. Não é Vera Verão, é Verão, é só a Verão, a Verão, né? Do Aline Riscado. Né? Então aquela mulherona tal, e sempre chamando a atenção. E agora com a propaganda com o Gabriel Pensador. Isso, né? Então isso tudo leva a mulher para um lado mais... Ela está se libertando, é claro, ela só tem que tomar cuidado um
pouco com isso. E junto a isso, eu lembro a última para falar, é assim, numa das palestras, nessa palestra da doutora Ana Cecília, ela mostra um anúncio onde aparece o Cebolinha com o pai dele e uma garrafa de cerveja em cima da mesa e mostrando para as crianças ou para os pais que tá valendo. Não, tá valendo. Bota ali. Ele não tá falando que o Cebolinha tá bebendo, mas ele tá pondo o pai do Cebolinha com a imagem do lado da garrafa de cerveja e o Cebolinha. Quer dizer. Não dá para admitir, na mesma cena, uma criança, um pai e uma cerveja, né? Não tenho condições de fazer uma avaliação da pessoa, do senhor Maurício de Souza, que é um tremendo artista, mas eu acho que ele deveria ter se poupado um pouco e não ter exposto tanto a criança nessa condição. Mas, tudo bem, eu acho que as pessoas, o efeito delas é o mesmo. Por isso que nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho de levar informação, né, Ronaldo? Com certeza, com certeza. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui ouvindo o programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente, com a presença fantástica aqui hoje do Ronaldo Riceto, falando para nós sobre os nossos recursos são limitados, né? Que é o terceiro princípio básico do amor exigente. Entrem lá no nosso canal do Facebook, no canal do YouTube, programa Tocando em Frente, e tenham acesso a todos os conteúdos. Essa entrevista estará lá, disponível para você também. Me mandando um abraço para o nosso querido Alex Braga, nos ajudando aqui na gravação do programa. Um grande abraço, Alex, um grande abraço a todos vocês que estão nos vendo aí pelo YouTube.